Tá bom? Bem, atualmente o ultrassom do trato gastrointestinal, gente, é um método que é subvalorizado, né? A gente vai ver o porquê. Mas, basicamente, as principais indicações atualmente, o que a gente vê? Né? Apendicite aguda, invaginação, estenose hipertrófica, eventualmente alguma complicação aí, né, no pronto-socorro de diverticulite, apendagite ou de doença inflamatória, às vezes quando complica, né, eles podem pedir o exame, tá bom? Bem, do ponto de vista técnico, é um exame, né, que é mais desafiador. Né? Então, além daqueles problemas inerentes a todos os exames de ultrassom, né? Então, tipo biotipo de paciente que a gente já sabe, a gente tem que lembrar que o nosso foco do estudo aqui é o trato gastrointestinal. Então, é uma estrutura que tem peristaltismo, então ele se mexe, né? E tem por característica, né, ter conteúdo gasoso dele. A gente sabe que o gás é um inimigo natural, né, do ultrassom. Tá? Aliado a isso, a falta de familiaridade com a técnica e como se trata de um segmento muito longo, né, e a gente precisa fazer uma avaliação meticulosa, né, do maior segmento possível que a gente conseguir avaliar, né, acaba, né, tornando o exame, né, o tempo do exame muito longo, muito prolongado, né? Então é por isso que a gente não vê muito, né? Então tecnicamente ele é mais difícil e demanda, né, um tempo maior para a realização deste exame, tá bom? Bem, quando a gente vai fazer o exame do trato gastrointestinal, gente, o preparo é igual. Então, jejum, se o paciente tiver um ritmo intestinal mais constipado e você souber disso antecipadamente, você pode tentar orientar para ele uma dieta laxativa com menos fibras, fazer uso de antifiséticos, né? Então, Luftal, né? E quando a gente começa o exame, a primeira coisa que a gente faz é o exame de abdômen normal. Você vai iniciar o exame como se fosse um abdômen normal, utilizando o transdutor convexo. Daí, quando a gente vai fazer a avaliação dirigida do trato gastrointestinal, você tem que trocar o transdutor. Né? Você vai trocar aquele transdutor convexo por um transdutor linear de maior frequência. Tá? Eu, particularmente, uso o de 15. Tá bom? Lembrar que o ultrassom transvaginal, né, pode fornecer informações importantes nas mulheres, principalmente aonde? No trato gastrointestinal baixo. Então, aquelas patologias relacionadas a sigmoide, a reto, a apêndice, né? A gente pode evidenciar. Na maioria das vezes, quando acontece, é por sem querer, né? O paciente vem com dor abdominal, aí acha que é cisto de ovário, aí você vai lá, pedem um transvaginal, quando você vai lá fazer, nossa, é uma apendicite, é uma diverticulite, né? Quem nunca? Isso acontece com uma relativa frequência, tá bom? Bem, eu vou falar aqui, iniciar, né, falando da técnica da compressão que a gente utiliza bastante. Tá? Para fazer a avaliação do trato gastrointestinal. Então, o que a gente faz? Né? Você vai pegar o seu transdutor, né? Então você vai aplicar uma compressão lenta, gradual, né, do seu transdutor no abdômen. Então, quando a gente faz essa compressão no abdômen, na alça normal, o que a gente vê? Ela vai colabar, é que nem a veia normal, né? Ela colaba. Tá bom? Agora, as alças patológicas, sejam porque está obstruída com alguma obstrução ou porque tem um espessamento da parede da alça, seja por infecção, seja por inflamação, seja por tumor, elas não são compressíveis, tá bom? Então, a normal é compressível e a alça patológica, ela não vai, né, ser compressível a técnica com o transdutor. Tá bom? Bem, serve só para comprimir a alça. Essa é um dos objetivos mais importantes. A outra, o que é? É que quando você faz a compressão com o seu transdutor ali no trato gastrointestinal, você, no local onde você faz a compressão, você aumenta a pressão naquele local. Então, a tendência natural, né, é que os bolsões de gás fujam daquele lugar. Então, o outro objetivo é deslocar os bolsões de gás, né, daquele seu local de interesse, tá bom? Além disso, ele vai
reduzir a distância entre o transdutor e o objeto em estudo, a alça em estudo. Toda vez que você reduz a distância, você melhora a definição de imagem, melhora o teu estudo. E por último, aí que a gente já falou, avaliar se o segmento é compressível, tá bom? Então, são esses os objetivos da técnica de compressão no trato gastrointestinal, tá bom? Bem, se a gente pegar ali um pedacinho de alça e fizer um corte transversal, a gente vai ver 4 camadas concêntricas, tá? Então, mucosa, que é aquela mais interna, né? Então, aquela que é revestida pelo epitélio e que está em conteúdo, né? Com a luz, né? Com conteúdo da alça, né? Entérico. A gente vai encontrar logo depois a submucosa, a muscular própria, e por último, a mais externa, que é a serosa. Se a gente olhar o diagrama, a gente vai ver que a mucosa ela é subdividida, né, em muscular da mucosa, lâmina própria e epitélio, né? Para a gente, o que a gente consegue identificar no ultrassom é a muscular da mucosa. Então, a muscular da mucosa é um reparo anatômico que é importante para a gente conhecer, tá bom? Quando a gente transforma essas camadas, né, vai ver no ultrassom, essas 4 camadas se traduzem em 5 camadas, que a gente consegue identificar pelo ultrassom. E essas camadas têm ecogenicidades alternadas. O que eu quero dizer com isso? Uma é hiperecogênica, a outra é hipo, seguida por uma hiper, seguida por uma hipo, e por último a mais externa, que é hiper, tá? Então elas têm ecogenicidades alternadas. Pra gente é ótimo porque facilita a nossa vida, né? Então, do ponto de vista saindo ali da luz da alça para a periferia, né, para a serosa, né? Então aqui a gente observa o correspondente, tá bom? Então, essa área mais central anecoica é o conteúdo da alça, tá? Que é preto, né? Então, anecoico. Logo a seguir, a gente encontra uma camada hiperecogênica, tá bom? Que é a interface da luz com a mucosa. Então, a mucosa, né, é essa camada mais hiperecogênica. Depois dessa camada hiperecogênica, a gente encontra uma camada hipoecogênica fininha, mais fina. Essa é a muscular da mucosa, né? Então, uma daquelas 3 camadas que a gente viu na mucosa. Seguido, né, mais externamente, a gente encontra uma outra camada hiperecogênica, que é a submucosa. E por final, a que geralmente é mais fácil para a gente identificar, né, a que é mais assim evidente quando a gente faz o exame, é a muscular própria, tá? Então essa é a camada muscular mesmo, né, mais fácil da gente identificar. E por último, a serosa, que é essa camada mais hiperecogênica, bem externa, em contato já com a gordura perientérica, tá bom? Então essas são as camadas, gente, cai direto na prova, tá? Então precisa conhecer, né, identificar quais são as camadas, tá bom? Então, mucosa, muscular da mucosa, submucosa, muscular própria, e a serosa, que muitas vezes a gente não consegue definir direito porque está em contato ali com a gordura, tá bom? Bem, como parâmetros normais, né, a gente considera a parede do delgado até 3 milímetros, a parede do cólon até 5 milímetros, e eu coloquei aqui, separei do apêndice, né, porque a gente vê direto. Aqui não coloquei nem a parede do apêndice até 3 milímetros, tá? Mas o diâmetro antero-posterior, então aquela secção transversal do apêndice, no máximo até 6 milímetros, tá? Bem, o ultrassom, ele permite, pelo aspecto da alça, né, supor em qual segmento do trato gastrointestinal você está. Então a gente consegue identificar as pregas gástricas quando é no estômago, as válvulas coniventes quando você está no delgado, ou as austrações colônicas, né, no intestino grosso, tá bom? A peristalse a gente consegue acompanhar pelo ultrassom, então normalmente presente no intestino delgado e no estômago, tá bom? A peristalse, ela pode estar aumentada quando? Naquelas jecas, né, nas gastroenterites da vida, né? Ela aumenta. E na fase inicial de uma obstrução mecânica, né,
a alça tenta vencer aquela obstrução. Então, na fase inicial, ela tem um aumento do peristaltismo e depois, nos estágios mais finais da obstrução, é que ele entra em ilho paralítico, tá bom? Aqui é um exemplo. Então, essas duas imagens de cima mostrando o pregueado da mucosa gástrica. Tá? O estômago, gente, é facilmente identificável, né? Pela localização, né? Pelo pregueado, então o estômago não dá muita dúvida. Naquele canto lá do hipocôndrio só tem ele, né? O estômago. Então, essas daqui são as válvulas coniventes. São sempre fáceis de ver assim? Não, não são. Aqui é uma alça que está dilatada. Essa alça não é uma alça normal, né? Então, é uma alça que tem uma distensão líquida e ficou mais evidente, então, a caracterização, né, dessas válvulas coniventes, que no raio-x dá aquele aspecto de pilha de moedas, né? Moedas empilhadas. E aqui, então, o aspecto de uma alça de cólon normal, né? Em que você vê a parede bem fininha. Na realidade, a parede, quando a gente fala, a gente vê essa camada mais hipoecogênica, é a muscular própria. E as austrações aqui colônicas, tá? Então, o aspecto ultrassonográfico de cada segmento. E aqui, né, para dar um ânimo, lembrar que nas alças patológicas, seja por tumor, seja por infecção, seja por processo inflamatório, essas alças, uma das principais alterações que ocorrem nessas alças é o espessamento da parede. Né? Então, espessa a parede, diminui o peristaltismo. Dependendo da causa, você vai ter uma extrapolação daquele processo para a gordura perientérica, e a gordura perientérica fica densificada, fica branca. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que geralmente a avaliação das alças patológicas é facilitado, né, devido à própria condição, devido à própria doença. Então, as alterações que a doença provoca na alça acabam exacerbando, né, os achados para a gente e facilitando o exame em relação a uma alça normal. Tá? Então, o ultrassom é facilitado, né, nessas alças patológicas pelo espessamento da alça associado às alterações que podem ocorrer na gordura perientérica. Geralmente, essas alças têm uma menor distensão gasosa. Tá? Quando a gente pega uma alça espessada, a gente vê que a parede dela, né, dependendo da causa, a gente vai ver depois com mais detalhes, dependendo da causa, você não consegue mais identificar as camadas aí, o que é submucosa, o que é muscular própria, né? Parece tudo a muscular espessadona. Então, ela perde a estratificação das camadas, fica... Então, as paredes hipoecogênicas na periferia, o conteúdo hiperecogênico no meio, né? Então, esse aspecto que parece muito o quê? Um rim, é chamado, né, de um aspecto em pseudorrim, que é observado, que é descrito, né, nas alças patológicas. Tem gente que usa o termo de pseudorrim, quando ele é mais puxadinho, alongadinho assim, às vezes é uma bolinha, né? Então, quando é uma bolinha, né, aquele aspecto em alvo, tá? Bem, em relação à vascularização, lembrar que as alças normais mostram pouca ou nenhuma vascularização. Nos processos inflamatórios e neoplásicos, a gente vai ver, né, aumento da vascularização, e nas doenças isquêmicas, né, uma relativa hipovascularização das alças, né? Lembrando que esse aumento ou diminuição da vascularização no Doppler aí do sistema gastrointestinal é uma avaliação que é subjetiva. Tá? Então, tudo que é subjetivo fica meio, né, difícil. Né? Eu posso usar uma escala maior que você, posso usar um ganho menor que você, ou, né, o que eu considero pequeno, leve, você pode considerar moderado. Né? Então, existe esse viés aí na avaliação do Doppler, né, que é uma avaliação subjetiva. Tá? Bem, toda vez que a gente vê um segmento de alça alterado, né, o nosso principal objetivo é dizer, é uma lesão benigna ou é uma lesão maligna. Esse é o principal objetivo. Né? Primeira coisa. Né? Então, a gente utiliza alguns parâmetros para tentar refinar, então, a nossa hipótese. Tá bom? Então, as lesões benignas do trato gastrointestinal costumam acometer segmentos mais longos da alça.
tá? Em contrapartida, os processos malignos, por exemplo, um adenocarcinoma, né, costuma comprometer segmentos mais curtos da alça. Tá? As lesões benignas tendem a produzir um espessamento concêntrico da alça. Então, se você fizer um corte transversal da alça, você vai ver que toda a circunferência da alça, a parede da alça, vai estar espessada. Enquanto que nos malignos, esse espessamento pode ser excêntrico. Então, de um lado está mais espessado que outro. Né? De forma geral, os processos benignos tendem a preservar aquela estratificação, então, das camadas, e nos malignos, né, essa estratificação, essa diferenciação é perdida. Gente, isso daqui é uma regrinha tentando nos auxiliar, né, a fazer esse diagnóstico diferencial, tentar refinar, né, esse diagnóstico entre benigno e entre maligno. Porém, lembrar que toda regra tem sua exceção. Então, não é uma verdade absoluta. Existem lesões benignas em que você perde toda a estratificação. Né? Existem lesões malignas que pegam segmentos mais curtos e causam um espessamento concêntrico, tá bom? Então, é uma tentativa ali, né? Mas lembrar que existem exceções e que não é uma verdade absoluta, tá? Bem,